Fala galera, você tá ouvindo o T-Rex Cast, podcast sobre trabalho remoto pro exterior. O meu nome é Vinícius Dacal e eu também queria ter conseguido meu primeiro T-Rex com 19 anos. Fala, Vini, beleza? Cara, prazer demais estar aqui. Uma honra de verdade poder falar sobre trabalho exterior, minha história, poder compartilhar tudo que eu puder e poder ajudar a nossa comunidade a conseguir o seu T-Rex também. Cara, tô muito feliz por estar aqui e tô muito afim de poder agregar aqui. Que massa, Gabriel. Cara, seja bem-vindo. Muito obrigado por disponibilizar seu tempo. Eu sei que agora a tua hora é mais cara ainda, porque agora é em dólar. Muito obrigado por disponibilizar esse tempo e estar aqui com a gente, compartilhando essa experiência. Ajudar também o pessoal a também atingir esse objetivo. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre a trajetória do Gabriel Merigo, sobre conhecer como é que foi a história dele até conseguir esse T-Rex e quais os hacks que ele utilizou para chegar nesse objetivo. Cara, eu queria começar perguntando, eu acho que eu já soltei um spoilers, mas qual que é a tua idade? E de onde que tu é? Cara, eu tenho 19 anos, como tu comentou, o meu nome é Gabriel e eu sou aqui natural do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Porto Alegre. Tu nasceu em Porto Alegre mesmo? Nasci em Porto Alegre, aham. Que massa. Tá aí na mesma cidade que o Brian. Não, ele mora aqui, cara, ele mora bem pertinho daqui, bem pertinho ele mora. Dá pra combinar até um encontro TX, porque tem mais uma galera também, né, que é daí de Porto Alegre. Sim. Na verdade, a gente até tinha combinado de almoçar, alguma coisa assim, eu e o Brian, mas não sei o que deu no dia, mas ele tinha me convidado pra ir na casa dele lá. Tinha convidado já, uma vez. Até o Brian, ele não conseguiu participar do último episódio. Também, hoje ele tá meio corrido, que ele tá passando por acho que tá escolhendo material pra uma reforma que ele vai fazer lá na casa dele. Ele tá bem corrido, vai e volta, mas nos próximos episódios ele aparece de novo. Cara, continuando então, 19 anos, Porto Alegre, o que tu tá fazendo hoje e aonde que tu trabalha? Hoje eu sou desenvolvedor front-end e no caso eu sou fechado por uma empresa terceirizada, né, da Colômbia, mas eu trabalho para um cliente deles que é dos Estados Unidos, que é de Denver, Colorado. Mesmo sendo da Colômbia, o pagamento ele é em dólar, no caso? Em dólar, isso, em dólar. E tu considera que o teu salário seria mais ou menos da faixa da Colômbia ou tá bem acima do mercado da Colômbia, acima do mercado brasileiro? Cara, eu acho que em comparação do mercado brasileiro tá bem alto se for querer comparar com o mercado brasileiro, tá tipo estouro assim, sabe? Uma diferença enorme, mas como é o meu primeiro emprego no exterior, eu acho que dá pra, tipo, chegar em níveis bem mais altos, assim, sabe? Tipo, tem colegas ali no T-Rex que estão em patamares muito altos, assim, tirando coisa de $6 mil, $7 mil, enfim, e dá pra chegar até bem mais, né? O Vini também tá aí tirando muito, muito bem também. Então, você não sabe, a maioria que sabe, mas enfim, eu sei. Uma vez ele contou numa live pra mim e fiquei, caraca, esse cara ganha. O meme do macaquinho olhando pro lado agora. Esse aí mesmo. Mas vale a pena. Comparado assim, em comparação no Brasil, é muito difícil conseguir um valor desse monstruoso no Brasil. Bem, tu veio de uma época, eu sei que teve a pandemia, porque é importante falar, né, pro pessoal ter uma percepção. Era pré-pandemia, que os salários da área de TI eram bons, mas assim, a nível nacional, eles eram bons, mas não eram estratosféricos. Entrou na pandemia, teve uma explosão, tanto de contratação remota pro exterior, tanto de investimento externo entrando no Brasil, aquela loucura, salário de sênior duplicando dentro do Brasil, o que levou a aumentar salário de pleno, salário de júnior e tal, e daí de repente o júnior já tava ganhando, aqui dentro do Brasil, o júnior já tava ganhando o que o sênior tava ganhando por meses atrás. Tu passou por essa explosão também, tu sentiu essa explosão quando tu tava aqui no mercado nacional, tu sentiu isso também? Sim, senti. Uhum. Então teu salário já tinha crescido e já tinha passado por esse boom inicial, teu salário já tava um salário legal aqui dentro do Brasil, né? Isso, sim, eu já tava conseguindo tirar uma grana muito boa mesmo. Uhum. E agora com esse job pra fora, tu sabe dizer assim, em termos de vezes, quantas vezes que tu conseguiu multiplicar esse teu salário aqui do Brasil pra esse salário do exterior? Cara, eu sempre gostei de trabalhar em 2 jobs, né? No caso, tipo, eu tava sempre com um CLT e um PJ, assim, sabe? Nunca, tipo, tinha um... Mas se eu fosse considerar que eu tava tirando só o valor da CLT, né? Se eu tivesse apenas um, cara, aumentou em 5 vezes meu salário. Caramba, 5 cara, vezes. 5 vezes. Uhum. Mais do que o meu aumentou na época que... Então, é loucura, assim, velho. Que massa.
Que massa, cara. Então, já que a gente mostrou pro pessoal aí quanto de oportunidade que tem nesse mundo de trabalhar pro exterior, vamos voltar um pouquinho e entender a tua história. Como que hoje tu tá trabalhando pro exterior, mas como é que tu começou? Como é que tu entrou nesse mundo? Cara, quando eu comecei, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito preocupado com o meu futuro, né? E aí eu sempre, tipo, tava pesquisando o que eu ia fazer, o que eu ia decidir pra minha vida, assim, sabe? E aí eu peguei e tava, tipo, sempre, assim, pesquisando, etc e tal. E aí até que um dia eu vi um anúncio de curso de programação, né? Acho que foi um curso, alguma coisa assim. E eu fiquei, tipo, com essa pulga, tipo assim, atrás da orelha, sabe? Se programação era realmente uma coisa que eu iria gostar, não sei o que, enfim. Fiquei, tipo, pesquisando assim em cima. E no outro dia, assim, que eu pesquisei e falei, né, começou a vir um monte de curso pra mim, um monte de curso, assim. Enfim, o algoritmo do Instagram, ele funciona muito bem, né? Cara, daí eu peguei, isso era mais ou menos final de 2019, ali. Aí eu peguei e vi um curso ali que eu achei que era interessante pra começar e pedi de Natal pro meu pai. Ao invés de, sei lá, pedir um telefone, um tênis, qualquer outra coisa, eu tinha decidido que eu ia pedir um curso pra ele. E aí, na época, ele tinha pagado e tal, daí eu comecei a estudar, daí tinha virado o ano, né, 2019, daí eu comecei a estudar muito, assim, no início do ano, ali de 2020, né, que foi quando deu a pandemia e que foi o ano, assim, que eu mais, nossa, estudava, tipo, todo dia. Não tinha dia, assim, que eu não me dedicava, né? E, no caso, esse curso, só pra deixar detalhado, era um curso de desenvolvimento front-end. Ele que me ensinava ali os básicos, tipo JavaScript, CSS, HTML, depois vinha um pouco de React, enfim, dava meio que um resumão de tudo, assim. E aí que eu fui estudando, e a primeira ideia que eu tive é que o desenvolvedor em si, ele teria que começar fazendo freela. Eu tinha muito isso na cabeça, que, nossa, eu tenho que achar um cliente que queira um site, enfim, etc e tal. Daí o que eu fiz aqui em Porto Alegre, né? Tava com 17 anos. Eu ligava para as pessoas aqui de Porto Alegre que tinha algum comércio, sabe? Uma barbearia, uma pizzaria, qualquer tipo de comércio que eu via que, pô, esse cara aqui, ele tem mais ou menos uma condição de ter um site, né? Pegava o número dele e ligava, não sei o que, tu quer um site e tal, tem pra te oferecer. Ou às vezes algum comércio que o site tava ruim, eu falava, esse teu site aqui tá meio esquisito, dá pra gente melhorar ele, não sei o que e tal. Cara, eu acho que eu fiquei uns 3 meses, assim, direto ligando, assim, sabe? E botava numa planilha ali as pessoas que eu ligava, ali o número, o comércio, enfim. Só que, cara, foi bem complicado, assim, porque o que rola? É importante, tipo, ter um site, mas ele não é que nem tu pagar uma luz, entendeu? Eles não conseguem perceber isso, sabe? Que é realmente tu ter um site, ou sei lá, um aplicativo, uma solução, enfim, era importante, né? Então, daí eu me dediquei todo esse tempo, e aí quando eu realmente vi, cara, eu acho que isso aqui não tá rolando, enfim, eu vou ter que tentar outra estratégia, né? Que foi aí que eu tive a melhor ideia, não ideia, né? Que eu fui pesquisando e tal, e vi que eu fiz a melhor coisa, que foi o quê? Foi investir no meu LinkedIn, que daí foi criar um perfil e, cara, tudo que eu estudava, aprendia, eu postava lá, sabe? Tudo. Qualquer coisinha assim, eu via lá, alimentava no LinkedIn, falava lá e tal, me conectava com as pessoas, e fui fazendo isso durante um tempo, e assim estudando todo dia. E aí, eu tinha recebido uma mensagem, ali mais ou menos no início de 2021, em fevereiro. Recebi uma mensagem de uma empresa de outsourcing aqui de Porto Alegre, também, Zalp, que eles me ofereceram uma oportunidade, né? Aí fiz meu primeiro teste, enfim, passei um perrengue pra caramba, assim, porque era meu primeiro teste, eu tava, bem nervoso, mas graças a Deus eu consegui passar, e onde eu consegui a minha primeira oportunidade com 17 anos como desenvolvedor front-end júnior na Unicred. Eu era fichado pela Zalp, mas eu trabalhava pro banco Unicred. E, cara, depois dali foi só crescendo. Daí depois eu consegui um job part-time pra Globo, onde eu trabalhei com React, e aí, fazia esse trampo, ao mesmo tempo, sabe? Fiquei um tempo, coisa de, 7 meses. Depois disso, eu consegui um trabalho aqui como também desenvolvedor front-end júnior em Porto Alegre, daí já foi numa startup aqui de Porto Alegre, aqui na PUC, provavelmente o pessoal de Porto Alegre vai conhecer. E depois, cara, estudando, assim, eu já tava, gostando muito do front, eu me intensifiquei também, comecei a gostar também de React Native, e aí, estudando também React Native, assim, fazendo a mesma coisa, se dedicando todo dia. Eu consegui também um job PJ para trabalhar
numa empresa de outsourcing também, na maioria é tudo outsourcing, lá de São Paulo. Eu mexia no app deles, que no caso a empresa de outsourcing é a WeFit, mas eu fazia serviço pra Azul, a companhia aérea. Daí eu fiquei nesse meio termo, assim, de trampando na startup de Porto Alegre e trampando lá na Azul. E nesse meio tempo ali aplicando pras vagas e tal. Tanto que eu ali tava aplicando, e aí quando eu tava vendo assim que eu ia conseguir, né? Porque eu já tava em processo ali, mais ou menos ali uns 4 meses nessa vaga que eu tô trabalhando hoje, né? Como dev front. Foi algo, tipo, bem inusitado pra mim, deixar os 2 empregos que eu tava pra poder ir pro exterior trabalhar. Só que era algo que eu queria muito, né? Eu já, tipo, tava querendo muito, mas eu também tava com um pouquinho de, tipo, fio na barriga, porque era 2 trabalhos que eu gostava, né? Que eu tava ganhando um dinheirinho bom. Mas, cara, tudo são desafios e acho que foi uma das melhores decisões que eu fiz foi me dedicar na mentoria e conseguir esse trabalho que é um aprendizado contínuo todos os dias, assim. Cara, que massa, cara. Tu teve um aprendizado muito rápido por ter esses 2 empregos, né? Muito rápido, cara. Tipo, cara, eu comecei ali em 2021 a trabalhar, né? E depois, cara, foi, tipo, só indo, assim, só indo. Tipo, as coisas foram muito rápidas mesmo. Se especializou nos outsourcing, né, cara? Cara, demais. E, tipo, networking, conhecendo pessoas, e é loucura. E esse mercado, ele é muito, tipo, uma coisa que eu tava estudando lá em 2021, hoje em dia, tipo, é totalmente diferente, sabe? Cara, tem que se manter atualizado, mas, cara, é muito massa. Eu adoro essa área, cara, adoro. Que massa. Eu imagino, principalmente acredito que o React Native, porque React Native é uma coisa que mudou muito em pouco tempo, né? Eu acho que até o suporte, questão das plataformas e tal, a interoperabilidade entre as 2 pontas, e acabou afetando bastante o framework, a library. Acho que o React Native já é considerado framework? Eu acho que não, acho que ele daí já seria mais uma library mesmo. É porque ele tem toda a infra, né? Eu digo. Aí não sei. Cara, tu diz de tipo de seguir todo o padrão que ele te cria, te dá ali como ele te dá toda uma infra, eu não sei como é que classificaria. Se Cara, tivesse essa pergunta na entrevista. Na entrevista, eu já teria que ter estudado. Ao certo, eu acho que não, tá? Mas, agora se é React, eu já sei. Daí React é library. O React seria library. Library. Sobre a questão do inglês, que eu acho que é uma das maiores barreiras que o pessoal acaba enfrentando, né? Hoje no Brasil, tem uns dados que apontam que só 5% dos brasileiros são fluentes em inglês. Lembrando que fluência não é você ter um inglês perfeito, nem brasileiro tem um português perfeito, imagina, e nem o americano tem também o inglês perfeito. Então a fluência é você conseguir se expressar. Então estima-se que 5% dos brasileiros são fluentes, conseguem se comunicar, conseguem se expressar em inglês. Dentro da área de TI, eu acredito que essa percentagem seja maior, mas como que foi pra ti esse processo do inglês? Como é que tu aprendeu? Como é que foram os processos seletivos? Cara, foi meio que fazendo essa imersão, literalmente, saindo da zona de conforto, sabe? Porque quando eu tava eu sempre soube que o inglês ele era importante na área de TI, né? Sempre tive essa ideia. Mas eu nunca tive vontade, sabe? Tipo, nossa, eu preciso aprender inglês e tal. E eu sempre pensei que eu tinha essa ideia também de que eu tinha que ter o inglês perfeito para poder trabalhar pro exterior, enfim, etc e tal. Só que na verdade, cara, não, literalmente tu pegar a maioria aqui dos nossos colegas aqui na mentoria, todo mundo faz isso, todo mundo manda muito bem, que é o que? Tu pegar e tu focar em um tipo de inglês só, que é o que? É o inglês de tecnologia, sabe? Porque se eu pegar e, sei lá, me colocar numa cozinha para falar inglês, eu não sei, por quê? Porque eu não tenho vocabulário de cozinha, entendeu? De, sei lá, ferramentas, comida um pouco, mas é questão do vocabulário, tu tem que focar no vocabulário que o da área que tu quer emergir, entendeu? Então, no caso, eu pegava e pesquisava muito notícias sobre tecnologia, tentava traduzir, tentava entender. Com a série Friends também, eu tinha um aplicativo ali que ele me dava, tipo, todos os dias algumas cenas onde eu podia aprender, sabe? E foi o tempo onde eu mais aprendi também, conversando também, fazendo aulas, pagando aulas também, conversando no Discord, tipo, cara, saindo totalmente das zonas de conforto e imergindo total, assim, todos os dias, pelo menos, falando uma horinha de inglês, na mentoria, nas mock interviews, com o Brian, com o Vini, tipo, todo mundo, assim, cara, inglês total, assim, total, mudando total. E que, na verdade, fica um pouco esse medo, porque, imagina,
vou trabalhar pro exterior falando inglês e etc. Eu também tinha um pouco esse medo. Mas na hora do vamos ver, quando tu tá, tipo, trabalhando, cara, a única diferença mesmo é o inglês que muda. Porque o trabalho em si é igual, aí tu conversa em si, tipo, tu tem o vocabulário ali e não foge muito daquilo, sabe? Só se, tipo, numa dele, assim, vocês acabarem conversando sobre algo que aconteceu no mundo, assim, etc e tal. Mas não foge muito do vocabulário de TI, assim, sabe? Eu também passo por isso até hoje, e passei por isso em determinados momentos. Por exemplo, tava noutra empresa, aí a gente tava trabalhando há meses já, e normal, não sentia falta de vocabulário. Aí, de repente, eu entrava numa call, só tava 2 pessoas esperando o resto entrar. Aí começava a conversar e, de repente, eu tava, o que você cozinhou de final de ano aí? O que vocês comeram? Aí a gente começa a estender o vocabulário, entra numa área cinza onde que você não tem vocabulário. Aí, por exemplo, eu explicando que cozinhei tal coisa, né? Eu assei, na verdade. Aí eu fui falar I cooked, ou uma coisa assim. Aí a pessoa tinha entendido que eu tinha cozinhado, tipo, eu acho que fervido. Eu não sei também porque a pessoa também não era nativa, então... Só que tem you roast, you cook, tem várias variações da forma como você prepara algo. Assim como também tem no português, né? Então, como a gente assa, daí tem a forma como assar na churrasqueira, tem assar no forno, tem cozinhar Então, tem essas variações. No inglês também tem. E faz bastante diferença você utilizar um ou utilizar outro. Então, quando eu chegava nesses determinados momentos, eu sentia falta do vocabulário. Quando eu descobri que minha esposa estava grávida, e conversando com o pessoal, aí começa a surgir um monte de pergunta, desde para conversar sobre, por exemplo, o vocabulário dessa área. Então, desde o que é um berço em inglês? O que é um carrinho de bebê? O que é um andador? Então, vários vocabulários que você vai adquirindo. Eu até escrevi sobre isso essa semana e postei ali no LinkedIn sobre como eu me senti quando eu cheguei em Londres pela primeira vez. Há 6 meses trabalhando pro exterior já, conversando todo dia com o pessoal em inglês, chegar em Londres e pedir orientação e não entender o inglês deles. Claro, tem o lance do sotaque, que é bem diferente, não estava tão acostumado, apesar de trabalhar com pessoas de Londres, mas o sotaque varia bastante de bairro para bairro, digamos. E também os termos, as palavras, as formas como eles transmitem a informação. Então, não é só o sotaque, mas a forma como eles falam, a forma como eles perguntam, os costumes. Teve uma situação onde que eu cheguei num restaurante ali no pub, em Windsor, como no Brasil, cheguei, vi uma mesa vazia, fui lá e sentei, fiquei esperando o pessoal vir me atender, e passou 15 minutos, 20, e ninguém veio me atender. Aí eu tô com fome, cara. O que tá acontecendo? Por que estão me ignorando, né? Até que eu vi um casal mais idoso, assim, chegou no balcão e conversou lá, e veio um garçom e levou eles até uma mesa. E daí começou a servir eles, começou a perguntar e tal, o que eles queriam. Então, assim, a forma como eu cheguei ali era alguém aleatório da rua entrou aí, sentou aí, tá ali, tipo, de boas na mesa, né? Aham. Que loucura, Ninguém veio me incomodar. E daí que eu levantei, fui lá e pedi. Daí, claro, olha, queria um hambúrguer e tal. Mas daí do fim tu teve que ir lá, né? Eu tive que ir até o balcão. Ninguém assim, tem uma pessoa que tá parada ali e não veio até aqui. Será que eu vou ali chamar, ver se a pessoa quer alguma coisa? Não. É tipo, alguém entrou, sentou na mesa. Se a pessoa não quiser vir aqui, quiser ficar sentada ali, dormir aí, talvez, pô, de boa. Sim, aham. Então tem essa questão de vocabulário e costume, né? Sim. Mas pra tu ver que, tipo, provavelmente isso é uma cultura normal deles, sabe? Porque se é aqui seria bem diferente a situação. Alguém já teria vindo te atender e tal. Sim, era o que eu tava acostumado. Chegar, o que que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa que eu achei que era feito em qualquer canto do mundo. Ou você chega e logo na porta, porque você nunca foi atendido, conduzido. Claro, você chega na porta do estabelecimento, vai ter alguém esperando, perguntando, mesa para quantos? Aí você vai lá e fala e a pessoa te conduz. Agora, um local que não tem ninguém te esperando na porta e que não é esse sistema de você sentar numa mesa e esperar alguém vir, eu não conhecia essa terceira via, que era você ter que se dirigir ao balcão, explicar o que você quer, para daí alguém te levar na mesa. Porque daí entra nesse limbo, pode entrar alguém simplesmente sentar na mesa e aí? Eu acho que talvez aqui no Brasil que fique mais estranho do pessoal, não vamos deixar essa terceira via para as pessoas ficarem entrando aleatoriamente no estabelecimento e ocupando mesas, né? Aham. Não, pois é, mas é o que se pensa, né? É o que se pensa. Cara,
Eu achei interessante a parte que tu falou, que tu achava que era o freelance que você tinha que começar e você ligou para vários estabelecimentos. E eu sou um pouco mais fechado, eu não teria muito essa coragem de ligar, então, de ser esse vendedor, de tomar rejeição e tal. Apesar que nas entrevistas eu aplicaria para várias, mas ligar e fazer essa negociação e tomar um não, pra mim seria mais difícil. Tu teve que lidar com isso. Agora, como que foi no processo? Tu acha que isso influenciou na hora de você aplicar agora para essas vagas do exterior? Essa tua experiência? Cara, eu vou te dizer que, cara, eu acho que não mudou muita coisa, sabe? Porque como eu tava... Era um processo bem simples. Eu chegava no Maps, aí pesquisava lá, barbearia. Daí eu via as que não eram, tipo, tão iniciantes, né? Mas também não via as tão fortes, assim, entendeu? Pegava as medianas, porque as fortes provavelmente já tinham alguma coisa, e as medianas nem tanto, sabe? E por que tipo, eu tinha isso na cabeça? Porque como eu era muito novo, eu também tinha na cabeça de que, nossa, eu precisava de uma faculdade para poder pegar o meu primeiro emprego, enfim. Eu peguei já nem, tipo... nem criei expectativa de que, nossa, eu conseguiria já pegar um emprego na área de TI já, sabe? Eu não tinha isso na minha cabeça, sabe? Mas daí foi, tipo, vendo vídeos, enfim, assim, que eu consegui perceber, não, eu consigo pegar um emprego, não consigo, tipo, pegar um emprego, sei lá, de mid-level ou senior level, né? Porque eu não tenho experiência, mas eu já consigo iniciar. Então, foi isso que eu botei na minha cabeça depois. Mas para aplicar para vagas do exterior, eu acho que não foi algo que não fez diferença, não. Eu acho que, tipo, eu tive que aprender, sim, bastante para poder aplicar. Porque se eu não soubesse, eu faria do mesmo jeito que quando eu estava aplicando para o Brasil, eu cometeria os mesmos, não erros, né? Mas são coisas que aqui no Brasil a gente não dá importância, mas lá eles dão, entendeu? Quais seriam essas etapas que tu acredita que faz diferença na hora que tu estava aplicando para fora e que tu aprendeu durante esse processo? Cara, cover letter é um negócio, assim, que faz diferença, assim. Eu recebi depois de algum tempo que eu já tinha pegado meu emprego, né? Porque quando eu escrevia uma cover letter, quando eu fazia o currículo, eu fazia justamente destacado para aquela vaga, mas não só falando, tipo, a vaga falou, vamos supor que tem HTML e HTML5, não só, tipo, mudando isso, tipo, palavras específicas, mas levando para o contexto da empresa, entendeu? Tipo, ele falou assim, a gente quer um funcionário, né, uma pessoa que tenha trabalhado com dashboard, sabe? Aí eu pensava assim, não, mas eu já trabalhei com dashboard numa empresa que na Globo, né? Posso dizer isso, então. Posso levar isso, tipo, levar no contexto, sabe? Entendeu? Não só, tipo, ter coisas muito genéricas, entendeu? Então, tipo, eu tentava deixar ao máximo o que a pessoa visse que eu era perfeito para aquela vaga, tipo, tentar deixar legível para a pessoa, entendeu? Tô sorrindo aqui, mas é de orgulho, cara. Porque é exatamente isso que a gente ensina. Tu personalizar, escrever uma cover letter otimizada pra vaga que você tá aplicando. Encontra as conexões, mostra por que você é único. E ver que tu conseguiu captar exatamente essa essência e reproduzir e ter resultado, né? Fico orgulhoso. Que massa, cara. Que bom. E, cara, se tu for ver uma coisa que é simples, mas que na hora tu é diferente de muita gente na hora que a pessoa vai ler o teu currículo. Tipo, porque imagina, a pessoa tá lá, tá lendo, sei lá, 50 currículos por dia. Se ela acha que tu é meio parecido, cara, tu já perde aí, sabe? Tu já sai perdendo, entendeu? Então, tu tem que criar essa conexão, assim. É simples, só que não é. Porque o que acontece? É como se fosse chega a um ponto que é uma arte você fazer isso. Não é uma ciência exata escrever uma cover letter ou encontrar as conexões. Depois de um tempo que você pratica, você chega num resultado e fala, ok, agora eu sei fazer isso. E daí quando você aprende e fala, eu sei fazer isso, você volta pra trás e pensa, isso era tão simples, né, cara? Como que eu não sabia disso antes? Como que as pessoas não sabem chegar nesse resultado que eu tô chegando? Provavelmente deve ser por isso, então, porque, cara, tinha uma hora, assim, que eu dava uma lida só em inglês, eu já sabia, não, vou falar isso aqui já, entendeu? E, cara, sempre sendo verdadeiro, nunca inventar história, tentar criar conexão que não existe, porque, tipo, vai chegar na entrevista, se aquela conexão, aquele ponto, aquele achievement é forte, cara, eles vão te perguntar, e aí, quando não é uma verdade, né, vai inventar uma história ali, vai te queimar, entendeu? Porque, tipo, cara, quando chegar na entrevista, tu tem que estar, tipo, muito preparado, entendeu? Porque, tipo, eu apliquei para o quê? 37 empresas, eu acho. 37, 30 e poucos, algum 30 aí, algum 30. E dessas 30 aí, cara, eu cheguei a falar com pessoas, eu acho que 3 ou 2, cara. Acho que 3. Turing, TopTal e Lintec. Essas 3 foram. 37 que eu apliquei.
E todas elas, fazendo cover letter, fazendo currículo próprio pra vaga, sabe? E é um processo que no início, cara, foi chato, velho. Foi chato, foi chato. Quando eu falo assim, ganhar 20k por mês é uma delícia, cara. Ganhar 30 mil por mês é maravilhoso. Aplicar para 100 vagas é chato. Você tem que fazer as paradas pensando no resultado e não no processo. Quando você tá fazendo isso, né? Quando você vai aplicar para vaga. Tô sempre pensando no resultado. Ao invés de pensar, putz, eu vou aplicar só por aplicar e mais uma que eu não vou obter resposta. Eu já vi pessoas ser desclassificadas no processo porque justamente ela foi com essa mentalidade, assim, vai ser mais um teste técnico que não vão me retornar. Pessoa com um nível técnico excelente, acima da média dos outros candidatos, mas chegou todo largadão assim na entrevista, sabe? Ah, eu sou o máximo, tralá. Eu fiz aí, você viu que até esse ponto aí eu fiz, ficou beleza. Ah, a gente gostou, mas parece que se desistiu do teste a partir daqui. Ah, é porque eu só investi 2 horas. Quando deu 2 horas, parei de fazer o teste, porque muitas vagas não me dão resposta. A gente sabe que é verdade que muitas vagas não dão resposta, só que ao mesmo tempo, como que você vai começar uma relação e contratar a pessoa com esse espírito? É difícil. Sim. Uhum. Entendeu? E tipo, cara, é uma coisa que tu tem que te acostumar que 90% de tudo que vai fazer vai ser tu, sabe? Depois a gente vai falar sobre o processo em si, que aconteceu algumas coisas que me desmotivou, vou deixar pra falar isso depois, mas que, cara, tudo que vai fazer, na maioria dos casos, vai ser tu, sabe? Que vai mandar mensagem, que vai se preocupar mais, que vai ficar preocupado, que pra eles tu, tipo, eles não é que eles não se importam contigo, sabe? Mas como tu não é uma pessoa que já tá lá dentro, pra eles tu não tá, tipo, fazendo diferença ainda, entendeu? E, tipo, tem tu e mais 10 ali, entendeu? Na volta ali, chamando, mandando mensagem, entendeu? Então tem que ter pontos assim que tu tem que te tornar diferencial para na hora que chegar o momento exato, tu conseguir passar, entendeu? Sim, com certeza. A gente tá passando por um momento crítico no mercado, que a gente tá vendo layoffs, tá tendo corte de investimento, infelizmente a gente vê esse efeito cascata. Claro, quem tá contratando agora, a intenção é que você vê vaga aberta, provavelmente é porque a empresa tem dinheiro para bancar essas pessoas, não tá contratando simplesmente para mandar embora. Tem várias coisas que dá pra gente analisar e tal, se recebeu investimento recentemente ou não. Tem várias coisas que a gente analisa para ver, olha, a empresa tá legal. Você pode perguntar isso durante a entrevista sobre a saúde financeira da empresa e tudo mais. Só que o que a gente também tem que pensar é, como tá tendo os layoffs, são mais concorrências também, mais pessoas aplicando, e faz muita diferença fazer exatamente o que tu acabou de falar. Mostrar que tu é único, mostrar como que você, no meio dessa pilha de currículos, como que você vai mais pra cima, né? No meio de dezenas de entrevistas, como que você mostra que você é um candidato diferenciado, que realmente é o certo para aquela vaga, fazendo exatamente esses passos que eu tava comentando. Mas já que tu começou a falar, não vamos deixar o pessoal ansioso. Como é que foi o teu processo para entrar na Lintec? Cara, foi bem demorado. O Vini aí sabe que, cara, acho que, sei lá, foi umas 3 vezes que eu falava assim, não, tá quase, calma, tá quase indo. Isso, sei lá, foi num período de 4 meses, sabe? Então foi uma coisa que foi bem demorada, mas é importante destacar que foi uma indicação de uma pessoa que foi o nome dele é Cássio, ele me indicou nessa empresa ali na Lintec, a terceirizada, o que também me ajudou, pegou e já abriu uma baita de uma porta ali pra mim. Ele fez essa indicação e também mostra o quão importante tu ter um networking, né? Porque imagina se eu nunca tivesse, tipo, trocado uma ideia com o Cássio, se eu não tivesse, tipo, feito os projetos, os temas, né, homeworks que o pessoal da comunidade passava, né, o Brian, com questão de, vamos criar um projetinho e vamos, na teoria, né, vamos apresentar tudo em inglês, daí tu faz isso aqui, eu faço isso aqui, tipo, tu criar essas conexões, assim, é importante, sabe? Porque, cara, vai chegar alguma hora que tu, imagina, daí tu tem a vaga ali, no caso ali o teu colega, só que porém ele não, tipo, não tem uma conexão contigo, enfim, não, é muito importante, assim, tu ter uma conexão, entendeu? Falar, eu vou te indicar aqui, aí ele pegar e falar, não, fala assim, isso e tal, e etc. Cara, a conexão, o network em si, nessa comunidade, tipo, é muito importante. A nossa comunidade ali do T-Rex é uma comunidade que eu acho que é muito foda, cara. Muito foda, assim, o pessoal ali abraça demais. Só pra dar um contexto pro pessoal, que o Cássio, ele entrou numa turma antes de ti, né? Que na época ainda que era só mentoria, daí ele entrou uma turma antes de ti. Entrou ali, ele tava trabalhando em cima do inglês dele, tava aplicando, conseguiu a vaga. Tu entrou depois na próxima turma,
ainda, que era mentoria. E daí vocês fizeram esses projetos juntos e ele acabou te indicando, depois que ele já tinha começado a trabalhar pro exterior, dele abriu uma vaga e ele acabou te recomendando, né? Isso aí, corretíssimo. Que massa, cara. Esse lance da conexão e você gerar esse networking, essa conexão, realmente faz todo sentido. E é aquela coisa, não é uma... Que tem muita gente que às vezes vem na inbox e fala assim, fulano, me recomenda vi que tem uma vaga ali aberta, você pode me recomendar? Só que o pessoal também não entende o que é uma recomendação, né? Que é a recomendação assim, olha, toma aqui esse fulano. Se você só fala assim, se você só joga um perfil do LinkedIn quando você faz uma recomendação, aquela recomendação não vai ter muita força. Se você tem uma conexão vazia com a pessoa, a recomendação vai ser uma recomendação vazia. Não concorda? Não, é que às vezes o povo, ele não, tipo, meio que não entende que é o seguinte... Tu indicar alguém, é tu falar, não, eu conheço essa pessoa e confio em mim, essa pessoa sabe o que ela faz, ele é bom, entendeu? Esse é o ponto, sabe? Que óbvio, né, a pessoa pode te indicar sem te conhecer, também acontece demais na comunidade ali, mas eu criei essa conexão com o Cássio, a gente... né, se conheceu, enfim, eu já sabia que ele era bom, ele sabe que eu também já me dedicava muito para isso, e que quando eu vi que eu já tinha essa conexão com o Cássio, eu fui lá e pedi, eu não cheguei de cara e pedi, entendeu? Eu vi que não, ele tá vendo que eu sou dedicado, que eu realmente gosto do que eu faço, que eu sou um profissional bom, e que quando der, chegar a hora, eu vou pedir a conexão para ele, tipo, foi uma coisa que foi natural, assim, entendeu? Porque eu sei que, sei lá, se eu fosse pedir, o Brian também, ele já indicou um monte de pessoa ali, só que, tipo, eu pedi essa conexão pro Brian, ele só me indicar ali, não ia ter tanta força, assim, entendeu? Por quê? Porque eu e o Brian, tipo, no início assim, a gente não se conhecia, entendeu? Então não tem como ele dizer, esse cara é bom, mas ele nem me conhece, sabe? Entendeu? Então não ia, tipo, gerar um ponto a mais, entendeu? Sim, faz total diferença. Quando você tem uma conexão que realmente é real, que você conseguiu criar laços, que você conseguiu ver um pouco mais do perfil profissional também da pessoa, desse lado dedicado, com certeza, a recomendação é totalmente diferente. Eu entrei na vaga que eu tô hoje recomendado, mas era uma recomendação de alguém que acompanhava eu desde a época dos eventos que tinha aqui dentro de Joinville, a pessoa me acompanhava, a gente sempre cresceu no mesmo nível técnico, tempo de carreira bem similar, e daí essa pessoa acabou me recomendando. Eu fui recomendar a pessoa também na época, porque abriu uma vaga lá, eu acabei recomendando alguém que eu tinha trabalhado já no exterior e que era de Portugal. E porque eu sabia, eu olhei a vaga, li a descrição e falei, eu tenho uma pessoa que, esse cara, eu não sacaneei a empresa que eu trabalhava anteriormente, tá? E pra tirar ele de lá. Ele tinha saído antes, e daí eu trouxe ele já estava em uma outra empresa da Europa, eu acabei recomendando ele. Claro, se eu tenho alguém de dentro da comunidade que tivesse aquele perfil exato, teria recomendar de dentro da comunidade também. Então, cara, esse lance das conexões eu acredito que faz toda a diferença. A minha primeira vaga não teve esse lance das conexões, mas quando eu entrei lá, o pessoal falou, a gente não tinha ninguém da nossa rede pra recomendar. Todas as outras pessoas que estão aqui foram indicações de alguém. O tal fulano entrou, a gente precisou de tal pessoa, indicou um. Era uma pirâmide, assim, indicando. Ele falou, você foi o primeiro que a gente contratou de fora porque não tinha ninguém da nossa rede que tinha o que a gente precisava. Era numa época que ainda o React tava começando a crescer e a bombar, React, Redux e tudo mais. E Que ano era isso? Tu lembra? 2017. Faz um tempinho já? Faz um tempinho. E daí o React já tava, não me entenda errado, ele já tava grande, mas começou a surgir uma necessidade assim, eu acho que o React nessa época tava inevitável. Por exemplo, assim, todo mundo já tinha se ligado, cara, não dá mais pra ficar com o Angular 1, ou não dá pra mais ficar com essa outra tecnologia aqui, a gente tem que ir pro React. É inevitável ir pro React. E daí os caras queriam migrar a aplicação de Angular 1x pra React e Redux Form, e eu batia todos esses checklists, entendeu? Aí a Camila que encontrou a vaga, não foi nem eu, a Camila. Camila, tua esposa. Minha esposa. Legal, massa, cara. Às vezes era até tipo de um jQuery pra React, o jQuery também, acredito que dessa época devia ser bem famoso, né? Até hoje tem algumas aplicações que usam jQuery. Tem ainda bastante, cara. Acho que se duvidar, metade dos sites do mundo ainda usa jQuery. Mas tu falou que tu começou a estudar React e tudo mais. Fazer uma pergunta pra ti, cara. Tu já viu algum vídeo meu sobre React no YouTube? Já, cara. Já? Já. E, cara, na época tu nem... Acho que não sei se tu já fazia a mentoria, mas eu lembro que eu vi um vídeo teu de UseMemo. Alguma coisa com UseMemo. Acho que tava ali mostrando a comparação de sem UseMemo e com UseMemo.
termo, daí tu pegou e falou que às vezes, tipo, tem casos que é bom tu usar, mas tem casos que, tipo, é um tiro no pé, sabe? Não é necessário, assim, entendeu? Foi exatamente esse vídeo que eu vi, daí quando eu, sei lá, passou um tempo, né? Aí eu vi um vídeo, um anúncio teu, falei, cara, eu conheço esse cara, velho. Eu não sei, eu acho que eu já vi esse cara em algum lugar. Só que eu não me lembrava de ti, entendeu? Daí depois de, sei lá, um mês, assim, que eu já tava na mentoria e tal, daí a gente tinha feito uma mock interview, daí eu, tipo, conversando assim contigo, percebi, ele manja de React, né? Daí depois que eu, tipo, meio que pesquisei assim, cara, vi tua cara lá de novo, tinha visto teu rosto lá, eu falei, foi daqui então, entendeu? Porque quando tu postava as videoaulas gravadas, né, era no teu canal, então aí eu conseguia, daí que eu vi, entendeu? Aí que eu lembrei. Eu gravei bastante vídeos. Eu tinha uns 100 vários. vídeos de React, alguns Sim, menores, sim. né, bem curtinhos, só ensinando uma coisa, e alguns de 40 minutos e tal. Eu gostava bastante de ensinar essa parte técnica. Uhum. Não, é bem interessante, cara, bem interessante. E aprendi bastante, principalmente os hooks lá, muitos hooks. Tinha bastante. Mas voltando, tu falou sobre que demorou sobre o processo, né? Voltando pro processo. Tu falou que demorou 4 meses. A gente começou a falar. A conversa tá boa, cara. A conversa tá boa. O ideal ser é um podcast, é sem estrutura mesmo. Mas voltando só pra gente entender o processo. Tu aplicou, recebeu essa recomendação e tal. E aplicou, eles te chamaram pra entrevista. Aí, como é que foi a primeira entrevista? Tu lembra? Sim, lembro. Cara, a primeira entrevista foi bem, tipo, de boa, assim. Era uma guria da Lintec. Tanto que ela nem ligou a câmera. Daí eu já achei, tipo, meio... aí, né? Mas tudo bem. Daí eu tava com a câmera ligada, ela não. Mas, tipo, nem dei bola, assim, sabe? Falei normal. E aí, ela perguntou minhas skills. E foi, tipo, cara, acho que 6 minutos, 10 minutos no máximo, assim, entendeu? Eu tô minhas skills, quanto tempo que eu tenho de experiência, que mais, cara? Acho que foi só isso mesmo, mais, tipo, profissional, assim, vigadão no profissional, sabe? Só pra, tipo, ver que eu realmente tinha as skills, sabe? Era uma entrevista inicial, assim, entendeu? Era só tipo um screening mesmo pra validar o básico. Aí e também o inglês. Pra validar o inglês. Validar o inglês. O inglês, aham. E daí depois qual que foi a próxima etapa? E aí depois foi uma entrevista, daí com até um cara aqui que eu converso até hoje, que é o Davi, que ele me acompanhou em todo esse processo, que daí era pra falar sobre mim mesmo, daí. Os hobbies, as coisas que eu gosto, onde eu moro, tipo, skills também, história, enfim, como que eu comecei. Foi, tipo, bem pra me apresentar mesmo. E aí, pós isso, eu... daí, né, conheceu, enfim, e aí ele marcou, né, perguntou o dia, qual que é o dia lá que tu quer fazer a tua entrevista técnica, né? Daí quando ele falou isso, eu já falei, cara, meu Deus, já fiquei assim, já pensei, cara, do centro de vista técnica, né, cara? E aí eu meio que falei uma data ali, não sei o que, eu tava nervoso, né? Daí, no caso dele, mandou o link, né, pra eu marcar. Acho que é a mesma plataforma lá que vocês usam também. Calendly. Isso aí, cara. E aí foi lá e marquei, né? Daí era tipo, essa entrevista aí foi numa quarta, daí na próxima quarta, literalmente, 7 dias depois, eu ia fazer a entrevista técnica, né? Aí beleza, cara, depois dessa entrevista, me afundei no React, assim, comecei a estudar tudo. Aí eu via vídeo de entrevistas, perguntas frequentes, cara, criei custom hook, criei aplicação, foi tipo uma imersão muito a fundo, assim. Estudei, tipo, conteúdo puro também do JavaScript, assim, relembrar, aprender novas coisas e relembrar as coisas que eu não tinha visto. Fiz bastante desafio também, desafio lógico e tal, e foi, nossa, me afundei, assim, né? Aí, beleza. Aí, cara, me preparei, eu criei um Notion com, acho que umas, 60 perguntas sobre React, sabe? Muita coisa, assim, tudo respondendo eu mesmo, tudo em inglês. Eu acho que eu te mostrei, né? E aí, quando chegou na hora da entrevista, né, faltando, uns 5 minutos, esse cara aí, o David, ele remarca pra outra semana, assim, literalmente. Tipo, eu lembro que tu comentou, cara, tu tava mó animada, né? Fala, Vini, cara, passei pra fase técnica, cara. Acho que agora vai, não, acho que agora vai, tinha mais 4 meses ainda. Cara do céu, velho. Quando eu penso que eu tava indo, tava voltando ainda, cara. Tá louco.
Mas, Foi uma loucura. mas daí, prossiga. O Não, que daí, aí beleza, daí, pum, foi lá e desmarcou, né? Aí eu pensei, cara, daí eu já me frustrei muito, assim, porque eu tava, tipo, ansioso pra fazer mesmo, sabe? Eu queria mesmo fazer. E aí já peguei e me frustrei, né? Só que daí, cara, 2 minutos depois eu pensei, cara, na real que seria uma oportunidade pra eu estudar mais ainda. Fui lá, estudei mais e mais e mais, daí, quando eu ia pra faculdade, né, tipo, eu não presto em si muita atenção nas aulas, porque o conteúdo lá, ele é tranquilo, assim. E aí eu, cara, na aula, assim, eu pegava meu notebook e ficava estudando, assim, cara, tipo, direto. Daí os guri me chamavam, assim, meio que do lado, assim, meio que não falava, não, peraí que eu tô estudando aqui pra entrevista, não sei o quê. E fui, cara, e fui. Meio que fiz um jogo emocional comigo mesmo e fiz, não, cara, isso aí é uma oportunidade pra eu poder estudar mais. E aí depois de uma semana, que daí eu marquei pra uma quarta, né, na outra quarta, daí foi a entrevista. E aí, finalmente. E aí, como é que foi essa entrevista? Cara, ela foi bem longa, assim, foi mais de 1h30, foi tipo 1h40 minutos, assim, de entrevista. Daí quando ele perguntou, daí falando de uma coisa mais técnica agora, perguntou sobre questões igualitárias, não questões igualitárias do React, mas tipo, tu comparar um objeto com o outro, qual que é, tipo, sei lá, o que vai acontecer, tipo, ele pegava um objeto, metia o igual no meio e botava outro objeto, qual que vai ser o resultado? Comparação de string, que mais? Ele também perguntava algumas coisas, tipo, o que é call stack, sabe? O que é event loop. Acho que eu tinha falado pra tu estudar isso. Isso, sim, também, aham. Essa daí ela é bem padrão nas entrevistas, assim, mas foi muito importante, porque eu não tinha estudado essa. Que mais, cara? Perguntou também sobre a diferença de usar arrow function e usar function normal, ele tinha perguntado também, e daí ele, tipo, no início, assim, nos primeiros 20 minutos, ele só fez essa questão de perguntas, assim, técnicas, daí depois ele me deu um desafio. Aí o desafio era para fazer uma paginação usando a API do Apoke API, sabe? Aí tipo uma paginação tipo simples assim, né? Que tinha lá os 10, daí quando clicasse daí devia aparecer o botão, aí se estourasse né, o limite não devia aparecer nada e tal. Esse daí eu acabei demorando mais um pouco porque eu tava bem nervoso assim, bem nervoso. Não por questão tipo do inglês, que a princípio o inglês dele tava tipo bem tranquilo, sabe? E também a mesma coisa. Ele foi não que ele foi tipo mais chucrão assim, mas ele tipo não ligou a câmera dele, a resposta dele era tipo simples assim, sabe? Tipo direto e reto, sabe? Isso também, tipo, corroborou um pouquinho, mas eu tentei ficar tranquilo e fui, sabe? Não tem como o cara não ficar nervoso, assim, entendeu? Tentar se controlar e vamos lá, sabe? É um desafio. É normal. Ficar nervoso é normal, cara. Até o entrevistador também fica nervoso, sabia? O entrevistador também fica nervoso. Eu tava ajudando em processo de entrevista. A gente no dia a dia, cara, eu não tô indo passar gel no cabelo, ficar arrumado, melhor camiseta e tal, pra aparecer na frente da câmera. Então, quando eu tava ajudando, eu sempre tinha que fazer esse processo e tal, e me arrumar. Então, eu acho que tem muito entrevistador que, como tá fazendo isso direto, eu acho que eles falam, eu não vou me arrumar, cara, eu não vou ligar a câmera. Eu acredito que seja alguma coisa assim, mas faz parte. Tudo que tu comentou, pelo menos tu tava falando sobre a igualdade dos objetos, tu falou sobre a paginação, tu falou sobre várias coisas ali de comparação que entrou nessa parte técnica. Tem vídeo de tudo sobre tudo isso lá no canal, cara, no meu canal. Tem vídeo sobre paginação, tem vídeo sobre todas essas partes, então... Cara, pro Dev Front entrar na mentoria, só tá tudo detalhado pro front, tá ligado? Tipo, cara, tá tudo bem detalhado, desde aplicar até um conteúdo mais técnico sobre React. Sim. E daí tu fez esse processo? Como é que foi o feedback disso? E aí, beleza, daí eu fui lá, terminei ali o desafio, né, consegui fazer. Depois, agora eu não me lembro ao certo o que aconteceu, mas ele fez mais algumas perguntas, ele fez algumas perguntas sobre o Redux e Redux Saga. Ele me pediu para explicar o que é React também. Ele tinha me pedido, tipo, bem normal, what is React, sabe? Tipo, lançou assim na lata, assim, sabe? Se eu já tinha feito algum processo de CI/CD com configuração, né? Configuração de CI/CD, falei que eu nunca tinha feito. Basicamente isso. Aí foram mais algumas perguntas, daí depois eu perguntei para ele quando que demoraria o feedback, né? Quanto tempo que ele queria levar até eu receber algum feedback e tal. Ele não falou pra mim como que foi, né? Mas eu só sei que alguma coisa ia acontecer depois, né? Enfim, daí eu fiquei nessa expectativa. Daí, cara,
coisa de, sei lá, mais de uma semana, assim, uns 8, 7 dias mais ou menos, eu recebi, não recebi, tipo, você passou não sei o quê. Eles só pegaram e me disseram assim, não, eu acho que tava escrito que eu tinha passado, sim, não, perdão, tava escrito que eu tinha passado, e aí eles já estavam me dando os passos pros próximos steps, entendeu? Que era o quê? Era fazer um vídeo falando sobre mim, falando sobre o que eu mais gosto, as minhas skills e algum problema que eu resolvi, como que eu resolvi, sabe? Mais técnico mesmo. E aí, cara, nossa, acho que eu fiquei, sei lá, coisa de 10 horas, assim, direto, tipo, gravando o vídeo, escrevia roteiro, porque, tipo, tinha um limite, sabe? Era, tipo, coisa de 1 minuto, assim, e, tipo, tentando, escrevendo, porque eu queria dar um negócio perfeito, sabe? E eu até fazia, só tinha vídeos que eu fazia que era muito, tu lembra, né, Vini? Que era muito secão, sabe? Parecia que eu, tipo, tinha decorado, tava lendo script, daí eu lia, relia e tentava de novo, sabe? Cara, sei lá, se fosse contar, eu tinha gravado, sei lá, coisa de 100 vídeos, assim. A coisa mais difícil que tem é gravar. Se você fala assim, grava um vídeo natural. Cara, é muito difícil. Sim, porque se tu errar, tipo, uma palavra, uma vírgula, assim, tu já... daí, pum, acaba o vídeo, entendeu? E eles não queriam corte, entendeu? Eles não queriam corte. Justamente para identificar se tua fala é fluida, se você consegue se comunicar, porque eu acredito que isso é porque como você estava aplicando para uma outsourcing, essa outsourcing eu acredito que ia enviar esse material para o cliente avaliar, né? Eu acho que é isso que demorou tanto tempo, né, no feedback. Era alguma coisa com o cliente, né? Sim, aham. E era final de ano também, né? Eu acho que teve isso. Sim, teve isso também, aham. Sim, tipo, uma coisa, tipo, meio que concatenou com a outra, assim, pra, tipo, demorar mais, assim, sabe? E daí tu mandou o vídeo, tu acabou gravando, mandou o vídeo, e daí como é que foi o processo? E aí mandei o vídeo, daí, cara, aí que demorou pra caramba, velho. Daí aí foi, nossa, quase um mês, assim, esperando, eu acho, velho. Uma coisa assim, tipo, um tempo bem grande, assim. E aí, cara, eu comecei a pensar, cara, eu acho que não vai dar em nada isso aí, né? Peguei e deixei assim, sabe? Comecei a viver e tal. Daí, nesse meio de processo, como eu tava muito focado nesse processo em si, eu tinha parado de aplicar para as outras vagas, né? E aí eu peguei como eu voltei a aplicar de novo, né? Daí aplicava. Aí eu pensei assim, cara, vou pedir pro Cássio, que o Cássio ele tinha ele pode, como ele já tava dentro, né? Pensei, cara, eu vou pedir pra ele pra ver se não consegue dar um toque nele, né? Pro cara, tipo, meio que ver como é que tá a situação e tal. Aí o Cássio foi lá, falou com ele, aí o Davi, né, que é o cara que tava, tipo, cuidando desse processo comigo, foi lá, falou com ele, e aí ele me deu um feedback, a gente tá, por enquanto, o teu perfil não encaixa em nenhuma vaga aqui, nenhum cliente e tal, enfim, daí ficou nisso, sabe? E aí, no caso, o que tava acontecendo? Eu tava meio que numa fila de espera pra quando viesse uma vaga parecida com a minha, eu entrar. Não entrar de fato, mas participar do processo da empresa ou entrar, sei lá. Entendi. Faz sentido. Mas até a questão, eu ia comentar, questão de empresa, quando você vai para enterprise, porque daí o outsourcing tem que prestar serviço para uma empresa maior e tudo mais, não é um contrato simples de ser assinado entre a outsourcing e essa empresa final. Dependendo de quem é o cliente final, pode levar um contrato que vai demorar meses para ser assinado, até acertar tudo. Então, dependendo como a outsourcing está levando os processos, pode realmente demorar um pouco mais. Mas o que a gente vê normalmente é que quando a outsourcing abre vaga é porque já está fechadinho o cliente, eu acho que já tá todos os contratos assinados, tudo bonitinho, e daí ela abre vaga e vai para os processos. Acredito que o que aconteceu contigo, talvez, ou o cliente já tava tudo certinho e eles iam fechar a vaga com o cliente e o cliente desistiu de última hora, ou acabaram fechando com outra pessoa para aquela vaga, mas gostaram muito do teu perfil e deixaram você engatilhado para a próxima vaga que aparecesse. É um dos dois. Mas demorou 4 meses, mas veio o sim. E como é que foi quando veio o sim, cara? Como é que foi esse momento? Cara, daí o seguinte, daí esperar um pouquinho, aí esse cara aí, o Davi, ele falou, a gente conseguiu uma entrevista com um cliente nosso aqui, e aí vai ser amanhã, já, tipo, de cara, assim, sabe? De cara. Daí eu pedi, mas tu tem aí a descrição da vaga e tal, porque daí eu ia... Porque vai que, tipo, tinha alguma outra coisa de front que eu não sabia, sabe? E realmente tinha, eles usam bastante Redux e eu não tava com os conceitos de Redux muito frescos na cabeça. Daí eu lá estudei Redux, revi de novo toda a arquitetura Flux e etc e tal. Peguei, estudei, fiz um notionzinho ali bem tranquilo, com as perguntas mais frequentes, e aí fui pra entrevistas. Daí até uma coisa que tinha acontecido, cara, que eu queria, tipo, queria me dar um tiro
no pé, que foi o quê? Eu tinha imaginado que, cara, a entrevista fosse, tipo, no Teams, assim, sabe? Eu não sei por quê, velho. Porque eu tava com o link do Teams ali, mas era de alguma outra coisa, assim, que eu pensei que fosse. Daí eu, tipo, tinha entrado, sei lá, coisa de 10 minutos antes, sabe? Só pra, tipo, não evitar erros. E aí, quando eu entrei, eu falei, cara, deu 2 minutos, não tinha ninguém. Eu falei, cara, tem alguma coisa de errado aqui, velho. Ninguém entrou. Daí, depois que eu olhei no meu calendário do Google, era uma entrevista lá no Google Meet, entendeu? Aí tava todo mundo me esperando lá, cara. Cara do céu, eu falei, meu, esse cara vai pensar que eu sou um desorganizado, não tô afim de nada, pego, entro atrasado na entrevista, mas eu peguei e expliquei, não, que eu pensei que era no Teams, não sei o que, tava esperando numa reunião lá, e eles foram, tipo, super tranquilos comigo, falaram, não, tudo bem e tal, tanto que até o líder ali, o líder que hoje ele é meu líder no time, o áudio dele não tava funcionando, daí ele tava, tipo, tentando fazer funcionar ali, entendeu? Então são, tipo, coisas que meio que se uniram, assim, pra me ajudar, sabe? Mas eu, cara, eu já pensei, meu Deus, eu entrei atrasado nessa reunião, cara, pelo amor de Deus. A gente acha que tudo é eliminatório, né? E não é. Sim, cara, exatamente tipo, isso, é o conjunto da obra. Então. Exatamente. Eu pensei, meu Deus, será que eles vão me querer agora porque eu me atrasei 2 minutos, sabe? Eu já fiquei com isso na cabeça, entendeu? E daí, aí tu fez essa reunião e depois veio o e-mail, ou eles já fizeram oferta pra ti? Não, eu peguei te fazer mais outro teste ainda com eles. Mais outro teste, porque era um outro cliente, provavelmente daí por isso que teve que fazer mais um outro teste. Sim. Aí depois veio a resposta. Daí depois sim, daí tipo coisa de... Daí eu fiz numa sexta, eu acho. Fiz uma sexta, daí tipo o resultado veio numa terça, daí, entendeu? Daí... daí foi rápido. Acho que a única parte de tudo isso foi, tipo, rápido. Mas, cara, no momento, eu fiz lá a entrevista, assim, né? E respondi tudo. E daí eles me passaram um teste também, que era, tipo, bem simplesinho. Mas quando terminou, assim, eu, tipo, já sabia que era meu, sabe? Eu já conseguia pressentir isso. Porque eu, tipo, cara, eu tinha feito tudo certo. Eu vi que eu consegui sentir neles que eles gostaram de mim, sabe? Que eu, tipo, tinha feito tudo certo e tal. Consegui, realmente falar sobre mim. Ele até, tipo, perguntava o que eu gosto de fazer aqui no Brasil e tal. Aí eu pensei, daí quando acabou a reunião, eu, tipo, cara, eu tava com, sei lá, 80% de certeza que já era meu, sabe? A gente conseguia sentir isso, sabe? Um negócio que não adianta, quando tu tá no processo, assim, tu consegue sentir, entendeu? E daí, como é que foi quando veio esse sim, que veio sim e veio oferta ali final, que realmente tu viu valores, viu que a coisa tava acontecendo? Cara, daí quando ele me chamou, o David, né? Ele pegou e mandou mensagem, daí falou, não sei o que, hi Gabriel, do you have a time? I have good news, ele pegou e falou pra mim. Aí eu pensei, não. Daí eu comecei a não acreditar, assim. Daí a call, tipo, o nome da call, né, que tu pode dar um título, né, lá pra meeting, era good news, entendeu? Daí eu pensei, não, cara, é meu, não tem, o que é good news, sabe? O que é, tipo, o que... Daí eu já cheguei assim, ó, sorrindo assim, falei pra ele já. Já cheguei, com um sorriso de orelha a orelha. E aí ele pegou e falou que eu passei e tal, e foi, tipo, bem tranquilo, assim. Daí ele pegou, falou questão de valores, questão de PTO, feriados e, tipo, toda essa coisa e tal. Mas, cara, eu tava, assim, foi uma coisa, assim, que é única, cara. As pessoas, assim, que conseguiram o T-Rex, né? Acho que no dia que consegue o T-Rex, consegue sentir esse sentimento, sabe? É loucura, assim, algo muito único, assim, cara. É loucura demais. Porque, cara, todo o processo, porque em si o processo, ele foi difícil. Mas acho que o mais difícil mesmo foi, tipo, ter paciência, entendeu? Respeitar o processo, sabe? Foi, tipo, algo que teve que ter muito controle, assim, emocional. Com certeza, tem que ficar esperando tanto tempo pra poder vir assim, né? E só foi aumentando ali a dose pra descarregar uma dopamina e adrenalina, né, cara, na hora de... Loucura, assim, velho. Daí quando eu entrei, daí quando ele falou, eu comecei a suar, cara, daí eu não sabia nem o que falar. Tô passando mal. Cara, não, tipo, isso aí, velho. Cara, ele tá falando inglês comigo, eu não tava nem sabendo falar português, velho. Faz quanto tempo que tu tá trabalhando? Desde que tu começou? Desde 6 de fevereiro, a gente vai pra maio, vai fazer 3 meses que eu já tô. Vai fazer 3 meses. Bem, até que não é tanto tempo, né? Mas o que tu acha que mudou na tua vida desde então? Mudou alguma coisa? Cara, mudou muita coisa, velho. Muita coisa. Foi, tipo... Não só a questão do dinheiro em si, que foi tipo... Porque imagina, eu tenho 19 anos, né? Eu ainda não pago despesa, não tenho despesa ainda, né? Tenho, tipo, minha namorada e ajudo minha mãe em casa um pouco. Mas, tipo, não é que nem a maioria do pessoal que, tipo, sabe, tem casa pra pagar, conta de luz, tem filho, enfim.
Então, tipo, pra mim, cara, é uma mudança, tipo, muito grotesca, assim, velho. Porque imagina, todo o dinheiro tá caindo no meu bolso e tá ficando, entendeu? Porque eu não tenho despesa pra pagar. Não ainda, né? Então, cara, foi uma loucura, assim, velho. Loucura. E não só isso, mas, cara, conversar inglês é uma parada que eu sabia que ia ser massa, mas é um negócio que é muito mais do que eu pensava, velho. Tipo, conversar inglês, daí... Tipo, meu, o cara dos Estados Unidos tá falando comigo, entendeu? Tipo, sabe meu nome, meu sobrenome. Daí eu sempre, tipo, quando tá numa call que tá eu e ele, ou eu e mais duas pessoas do front, eu sempre, tipo, tento descontrair um pouco. Daí eu pergunto, tipo, sobre esportes, se eles gostam de, sei lá, uma vez eu perguntei se eles gostavam de ir à praia, daí às vezes eles perguntam qual que é o horário aqui, se tá frio, se tá quente, sabe? E vou perguntando assim, velho, daí tu vai criando meio que essa amizade, assim, entendeu? Bem, tu começando nessa idade, tu consegue se aposentar aí, se tu pegar esse dinheiro e investir. Daqui 10 anos tu tá aposentado, né, cara? E tu tem algum plano, algum sonho, alguma meta pra utilizar o T-Rex como força motriz pra esse sonho? Cara, eu tenho um sonho de morar um tempo nos Estados Unidos. É um país assim que, cara, acho muito massa. Então, e eu por causa deles, eu comecei a pesquisar mais sobre Denver, né? E eu vi que no caso da cidade, né? No caso é sobre Colorado, eu vi que é um estado que é muito massa, velho. Tipo, e não é tão conhecido, entendeu? Que é bonito, que é seguro, enfim, tipo, meu, comecei a pesquisar, tipo, muita coisa, e também por causa deles, eu pergunto sobre isso com eles, né? Eles falam que Los Angeles, tipo, não é tão bom, que eles preferem Nova York, enfim, e tal. Fez eu criar mais essa ambição de querer ficar um tempo lá. Não, eu não moraria lá, porque eu sou um cara bem família, assim, eu gosto de estar perto da minha família, mas eu ficaria, tipo, coisa, sei lá, 3 anos, assim, pra poder realmente ser bem fluente em inglês, sabe? Ser um cara, tipo, quase que nativo, assim, pra estar bem imergido mesmo, ser tudo inglês. E basicamente isso. Daí, sei lá, ter minha casa, meu carro, enfim, são coisas assim, tipo, padrões, assim, entendeu? Mas o que eu realmente almejo mesmo é conseguir, tipo, dar todo o conforto, assim, pra minha família, sabe? É que todo mundo tá perto de mim, que eu amo e esteja bem, que é o mais importante, assim. Que legal, cara. Que legal. E ver que essas coisas vão se concretizar, né? Continuar nesse caminho, com certeza vai concretizar. Bem, eu tenho algumas perguntinhas para fazer aqui no final, que eu achei interessante até pra gente comparar, que são coisas que bastante gente tem dúvida. Bem, 3 meses, né? Mas tu sente falta de ser CLT? Não sinto. Não sente falta de ser CLT. Até porque tu não paga imposto de renda daí, né? Ou vai pagar bem pouco imposto de renda, na verdade, né? Paga um pouquinho. Tu vai pagar pouco imposto de renda. Você, em algum momento, teve medo de algo durante o processo? Ou durante dar esse salto de iniciar o trabalho pro exterior? Ou até depois que você iniciou? Cara, muitos medos, velho, muitos. Acho que a coisa que a pessoa mais tem quando tá nesse processo é medo, ansiedade, mas são partes do processo que tu tem que ser maior do que isso, entendeu? Cara, tive medo de, tipo, tá investindo meu tempo numa coisa que, sei lá, fosse muito longe, sabe? E o que realmente me ajudou foi também a comunidade, assim, porque eu via que as pessoas que estavam perto de mim estavam conseguindo, e eu tá ali, tipo, perto, pegando insights, tá perto, tipo, fazendo as mock interviews, perguntando, falando, mas na hora que tu aplicou, tu fez isso, fez aquilo, tu tá nesse meio, assim, tu tá imergido, cara, uma hora vai acontecer, entendeu? Porque tu tá perto de pessoas certas, que tá todo mundo, tipo, querendo a mesma coisa, entendeu? E se tu tá realmente, tipo, doando a vida, dando sangue, tipo, sangue no olho, assim, meu, vai dar, uma hora vai dar. E, tipo, com o tempo, assim, eu pressentia isso, que isso ia acontecer uma hora, sabe? Mas, cara, medo é uma coisa que faz parte do processo, tu vai ter, não adianta. Pra mim, é uma coisa que eu dizer assim é fácil, por quê? Porque se desse qualquer coisa errada, eu tô na casa dos meus pais, entendeu? Então, tipo, a hora de eu pegar e arriscar é agora pra mim, por quê? Porque pra mim não vai dar nada, eu não tenho filho, não tenho esposa ainda, mas mesmo, sei lá, uma pessoa que, sei lá, tipo, por exemplo, tu que é pai de família, pra ti é uma coisa que é mais arriscada, assim, entendeu? Mas, cara, não adianta, faz parte do processo, senão, tipo, tu vai ficar ali, tipo, na CLT, no Brasil e tal. Tu, imagina, um cara que é dedicado, tipo, em questão de soft skills. Meu, se tu aplicar e às vezes tu conseguir uma de mid-level no exterior, tipo, tu vai ver a loucura, assim, que é, velho, é loucura. Não só no salário, mas questão de conhecimento, tá ali com um gringo, falando com um gringo, é uma experiência muito massa, velho. Eu diria, assim, que, no meu caso, especificamente, né, não é que é exatamente arriscado, mas mesmo que eu fosse, digamos, pular pra outra vaga hoje, uma vaga que paga o mesmo tanto que eu ganho hoje, eu
acredito que numa das melhores vagas aqui no Brasil, se eu estivesse trabalhando aqui no Brasil, numa das melhores vagas, se eu trabalhando pro exterior em 2 meses de salário, eu acho que 2 ou 3 meses de salário daria o que eu ganharia aqui no Brasil no ano. Se fosse pra comparar, assim, um ótimo salário aqui no Brasil, pra mim, versus o que eu ganho no exterior, se eu trabalhar 2 meses no exterior, dá o que eu ganharia no ano aqui no Brasil, ou 3 meses no exterior, dá mais ou menos o que eu ganharia no ano aqui no Brasil. Então, assim, a segurança vem do fato que eu pego um monte de dinheiro adiantado no ano, e se fosse mandado embora no resto do ano, não teria essa coisa. E claro, onde eu tô privilegiado no sentido de mercado, a startup tá indo super bem, tem investimento, não tá com despesa nem nada. Então, claro, tem despesa, mas o caixa tá bem controlado, então tem bastante tempo de sobrevivência. Então, pra mim, eu tô numa posição, assim, que relativamente estável, entendeu? Então, tudo isso eu acho que a gente vai avaliar. A CLT, ela te dá uma segurança porque, no final das contas, qual que é a segurança da CLT? Se você for mandado embora, você recebe teu fundo de garantia e mais 40% de multa que a empresa vai ter que pagar. E daí férias, 13º. Só que trabalhando pro exterior, você trabalhar 2 meses, você fez isso você já fez isso, né? Então não tem... Tipo, é a segurança que ganha mais te dá. Tu acha que o nível técnico, em questão de nível técnico, tu sentiu muita diferença do mercado nacional pro internacional? Cara, bastante, cara. Foi algo assim, tipo... consegui... Acho que ter uma ideia, no meu segundo dia eu já tava entregando task. Já tinha entregado 2 tasks já. Porque o código lá, cara, era, tipo, perfeito, assim, velho. Tipo, de todos os códigos que eu já tinha pegado, né, quando eu tava trabalhando, né, em projetos que eu já entrei, óbvio, né, era feito o que podia, mas tem aquele, sabe aquela uma semana que tu tem de aprendizado pra ver o que tu vai fazer e tal? Cara, quando eu entrei ali, tipo, tudo bem lisinho, sabe? Tudo bem tranquilo de entender, os nomes, questão de variável, função, lógica, enfim, tudo, tipo, muito tranquilo. Tanto que, tipo, no segundo dia eu já tava entregando teste, sabe? Então, parece que é alto nível, sabe? Mas eles também requerem um alto nível também. Então, sempre quando eu vou entregar uma task, cara, eu faço toda uma análise de código deles, assim, tipo, criando função, tipando, né, com TypeScript. Eu vejo se tá uma coisa que tá parecida com o que eles fazem, entendeu? Pra não, tipo, não fugir desse padrão deles, entendeu? Que é um padrão de alto nível, entendeu? Sabe? Mas, cara, eu digo que nesse projeto em si, não digo tudo, tá? Mas nesse projeto, sim, parece que é mais alto nível, assim, o mercado no exterior. Baseando só nesse projeto, sabe? Entendi. Pessoalmente, eu acho que eu não senti tanta diferença pro meu primeiro job na gringa. Eu tava trabalhando numa software house aqui que as coisas eram muito organizadas. Qualidade de software, teste unitário, o Kanban, tudo era muito organizado, fluía muito bem. E daí quando No Brasil? No Brasil. Mas é que daí era o local específico onde eu tava. Aí quando eu fui pra vaga no exterior, eu senti que pra montar o ambiente foi mais difícil, mas eu também comecei a entregar task eu acho mais rápido. Eu acho que teve essa diferença, entregar task mais rápido, começar, né, as primeiras. E a organização eu senti parecida com a que que eu tinha na software house. Mas eu acho que tava num local privilegiado em termos de qualidade, da linha de produção de software, onde que eu tava aqui no Brasil. Aí quando eu fui pra essa startup do Canadá, eu senti um pouco de diferença da onde eu tava antes para essa startup, porque aí o nível técnico dos caras desde para montar o ambiente é muito mais fácil, mais rápido, a entrega de task é melhor, a especificação, tipo, que vem da área de produto, a coisa é muito mais polida, a área de produto trabalha muito, muito, muito bem. Cara, eu concordo plenamente, porque, cara, as tasks em si, eu nunca perguntei nada pra pessoa que criou a task, nunca, porque, quando ela vem, é, tipo, muito de boa pra entender, sabe? Muito tranquilo, velho. A sensação que eu tenho hoje. São reuniões para apresentar o que é o projeto que a gente vai desenvolver, porque cada feature é um projeto. Aí depois tem alguém da área técnica vai escrever um technical design. Depois disso é quebrado os tickets, revisado. Tem uma outra pessoa que vai lá, o líder da equipe vai detalhar a parada toda. Então quando chega pra gente, é pouquíssimas... Tem design, tem um monte de coisa. Então quando chega em mim de volta, às vezes eu que escrevo o technical design, né? Às vezes é outra pessoa. Mas quando chega em mim de volta, e eu só escrevo technical design porque já tá no nível, por exemplo, de staff engineer, ou um senior, talvez também iria escrever, mas é mais os seniors. Então quando chega pra realmente o dev, ela tá muito polida e pronta pra ser desenvolvida e entregue, né? Então eu senti essa diferença. Tanto que até tu falou uma coisa ali, tickets, né? Eu demorei a pegar essa palavra aí de tickets, porque eu sempre falei ou card ou tasks, né? Sempre falei card ou tasks. Eu nem me liguei que eu falei ticket.
Que então, tipo, é natural, assim, sabe? Mas, tipo, eu demorei a pegar daí. Tanto que teve até um dia, assim, que meio que, não sei o que, tasks. Eu falei, não, tickets, entendeu? Porque eles já são acostumados, entendeu? Mas hoje eu, tipo, falo tasks ou cards, eles já, tipo, já entendem, sabe? Eles Do que eu tô falando. aprenderam o teu linguajar. O Aham. que eu ia comentar, cara, é a mesma coisa do pendrive. Mas claro, cards e tickets, tipo, card pra eles tem um significado, que não vai ser necessariamente o ticket do Gira. Uhum. Quem é acostumado com Gira é Gira ticket. Se fosse em outro lugar, talvez seria issue. E cada um tem um termo específico, né? Mas é igual a história do Mas lá é Gira pendrive. mesmo. Mas, Uhum. tá ligado? O pendrive aqui no Brasil a gente chama de pendrive. Aqui? Aqui no Brasil, sabe o que é um pendrive? O pendrive, sim, sim. É um pendrive. Mas nos Estados Unidos tipo, não é pendrive. Se você falar pendrive, eles não vão entender. Uhum. O que é lá? É USB flash ou USB drive, Uhum. flash Que loucura, drive, cara. é alguma coisa assim. Eles têm alguns diferentes termos, ou USB stick, eles têm os diferentes termos, mas pendrive não é um deles. E a gente utiliza esse termo, sei lá, a gente só cria termos. A gente pega uma palavra do inglês, cria um termo e que em inglês eles não vão entender o que aquilo significa. E isso foi papo de uma meeting, um quebra-gelo de meeting que a gente tava esperando o pessoal se reunir, eu tava conversando com alguém do time e a gente tava trocando ideias sobre isso, cara. Achei bem interessante. Tu tem alguma dica pra quem tá buscando um T-Rex? E quem tá buscando um trabalho remoto pro exterior? Algum hack, alguma dica, algum atalho? Tenho. Cara, é que depende muito da dificuldade da pessoa, eu acho. A minha dificuldade era inglês e, tipo, questão de aplicar para vaga em si, porque se eu fosse aplicar sem os conhecimentos da mentoria, eu, tipo, ia ficar meio que nadando em mar aberto, sabe? Porque eu não ia chegar em lugar nenhum, entendeu? Porque tem um ponto, entendeu? Pra tu seguir, tem uma linha. Então, eu acho que o principal, assim, é tentar identificar o que mais a pessoa tem de problema, assim, entre aspas, né? E tentar bater naquele problema até tu conseguir, tipo, ser mais proficiente, entendeu? Eu, no meu caso, o inglês era uma coisa que realmente é difícil pra mim, sabe? Eu pensava, assim, que era algo muito distante. Mas, cara, tipo, todo dia tu pegar e dedicar, sei lá, 1 hora, é bom tu se dedicar mais, mas pelo menos 1 hora por dia, assim, ter contato com a língua, né? E, tipo, ouvindo ou falando, sabe? Eu sempre gostei, tipo, de conversar porque eu acho que é mais interessante. Então, quando eu tava iniciando e tava me dedicando no inglês, me dedicando para poder conseguir pegar o Rex, né? Eu pegava e ia numa comunidade no Discord chamada English Hub, que lá tem pessoas do mundo inteiro que não são nativos, mas são pessoas que a maioria deles falam inglês bem. Sei lá, tipo um espanhol, um argentino, um peruano, um russo, às vezes, o cara do Egito, enfim, gente do mundo inteiro. Tu entra lá naquelas small rooms, né, que fala, sempre tem alguém lá, tipo uma baita de uma comunidade, e tu entra lá e começa a puxar papo com a pessoa, entendeu? Tipo, começa a conversar. Eu, né, como eu queria, eu tava com um objetivo, era na maioria das vezes eu que puxava papo. Daí eu sempre diversificava, daí eu, tipo, falava sobre esportes, falava sobre política, sabe? Falava sobre tecnologia, na maioria dos casos também tecnologia. Tipo, ia conversando, sabe? Série também, já conversei bastante com os caras, assim, também, pessoas, cara, tipo, e é assim, sabe? É sair da tua zona de conforto, entendeu? Óbvio, eu vou dizer que, tipo, só fazer um Duolingo, óbvio, o Duolingo é bom, mas tu tem que estar, tipo, cara, realmente tu te sentir que tu, tá estranho o negócio, é porque tu tá saindo da tua zona de conforto e tu tá te dedicando, entendeu? E eu acho que pra mim, esse ponto aí foi o que mais fez a diferença, cara, conversar em inglês mesmo, com gente que não fala português. Que massa, valeu pela dica. Pergunta mais importante, cara, eu acho que todo mundo que escutou até agora tá com dúvida sobre isso. Eu acho que a pergunta mais importante de hoje é, tu que é de Poá, é Inter ou é Grêmio? É Grêmio, sempre Grêmio. sempre Grêmio. Beleza, cara. O Brian que tá perdido aqui, cara. Ele é Fluminense, cara. Fluminense. Tá todo errado. Tá todo errado. O Brian é de Brasília, torce pro Fluminense e Não. mora em Poá. Cara, tá todo perdido. Mas calma, eu ainda vou ajudar ele. Vai explicar pra ele como é que funciona. Não, cara, aqui em Porto Alegre é um dos dois, sabe? Daí mais pro interior lá, que, né, pega aqueles times de interior lá, mas, sei lá, Caxias, Novo Hamburgo, enfim. Mas, cara, Inter ou Grêmio aqui vai ser sempre Grêmio. Massa, cara. Pro pessoal que quiser trocar uma ideia contigo, quiser falar contigo, onde que o pessoal pode te encontrar? Cara, meu Instagram, né, é Gabriel _ Merigo. Cara, tô me sentindo famoso. Primeira vez que tô falando meu arroba.
Ai, É, cara do céu, muita velho. emoção. É muita emoção, tá louco? Mas cara, @Gabriel_Merigo. E pra quem se juntar na comunidade, né? Acho que tu já até já fechou as turmas, né, Vini? Acho que já fechou. Nesse momento que vai pro ar agora, tá fechado as Tá inscrições, mas fechado, tem a né? lista de espera. A gente ainda não tem data prevista para abrir, mas dá para entrar na lista de espera, que a gente manda um e-mail assim que a gente abrir. Sim, enfim, daí pô, também vou estar lá na comunidade. Quando eu posso, eu sempre apareço lá pra ajudar o pessoal. E é isso aí, Gabriel_Merigo. Vai estar lá. É aberto o meu Insta. Pode me chamar quem quiser. Vou ajudar, com certeza. Que massa, cara, que massa. Quem quiser trocar uma ideia com a gente também, o meu Instagram, viniciusdacal.remoto. Então segue a gente lá no Instagram, viniciusdacal.remoto. E no LinkedIn é só pesquisar por Vinícius da Cal. Chama, segue a gente e a gente iniciou um novo projeto também, cara. Eu acho que o Merigo ainda não chegou nem a acompanhar. A gente iniciou uma weekly, então semanalmente, todos os sábados a gente vai postar conteúdo, inclusive esse podcast a gente vai também postar lá avisando o pessoal e a gente vai compartilhar dicas para ajudar você nessa jornada de conhecer mais sobre o mercado internacional, como internacionalizar sua carreira, como iniciar nessa jornada e buscar uma oportunidade para trabalhar remoto, para ganhar em dólar. Beleza, pessoal? Valeu e até o próximo episódio.